A questão do E também foi colocada, né? Ora, eu vou ter que escrever um pouquinho. Ó. O E é um número aparentemente estranho, né? Quanto que vale o E? 2,7, 18, 28, 18, 28, 45, 90, 45. Quando você pensa que está pegando o jeito, o desgraçado muda e nunca mais repete nada ali. Essa aparente repetição é só no início, né? 18, 28, 18, 28, 45, 90, 45 e desgraçou. Agora não dá mais. Bom, isso é um número estranhíssimo, né? Agora, como que a gente pode levar a sério um número desse e querer trazer para a escola básica? O pi e o e são dois números muito interessantes. A gente não sonega o pi das crianças, né? O pi é apresentado em que série? Desde a sexta. Às vezes é adiado para a sétima, quando surgem os irracionais, e às vezes até para a oitava. Mas é porque esse número π, ele é um número irracional, né? Irracional quer dizer que não é uma fração, não é isso? E além de tudo, tem irracional manso e tem irracional brabo, não é? Falando sério, o que é um irracional manso? Irracional manso é o que, coitado, ele é um irracional, por exemplo, raiz de 3, é um irracional, mas é de boa família, ele nasce bem, só que depois fica doido. Nasce bem quer dizer o seguinte, ó, se eu pegar x igual a raiz de 3, é porque x2 é igual a 3, e é porque x2 menos 3 é igual a 0. Então vejam, se eu vou resolver uma equação em que só tem gente fina, porque aqui só tem número inteiro, né? De coeficiente, 1, 3, eu vou resolver, eu acabo chegando na desgraça. Raiz de 3. Então, tadinho, ele é irracional, mas ele tem boa origem. Agora, o irracional brabo é aquele que não há equação bem comportada que o tenha como raiz. Por exemplo, π não tem equação que tenha o π como raiz, equação bem comportada. Não adianta você pensar assim, x menos π igual a 0, porque daí o mal já está na raiz, né? Vamos dizer. O π já está aqui, a desgraça já está aí. Eu estou dizendo é que você operando só com números inteiros, você nunca vai chegar no π, nem no e, né? Então esses números são irracionais e além de irracionais são brabos. Esse irracional manso é chamado algébrico. Ele é a solução de uma equação algébrica, né? Uma equação gente fina, só com coeficiente inteiro. Agora o irracional que não é assim é chamado irracional transcendente. O π é transcendente, o e é transcendente, né? Gente, essas coisas são coisas do século XIX, demonstradas matematicamente no século XIX. A irracionalidade do π é do final do século XVIII, a transcendência é século XIX, né? Então, isso é coisa recente, que esses números são extravagantes. Agora, esses números, sem essa notação, eventualmente, mas como ideias, já estão presentes desde que o mundo é mundo. Não no conto do Calvino, mas, por exemplo, o π está na Bíblia. Reis, volume 1, não é? 7.23. Reis, volume 1, 7.23. Está lá o π, sem falar do π. Mas está assim, Salomão construiu, né, uma pia redonda para poder batizar o povão lá, né? E essa pia, andando ao redor, tinha 30 côvados. O côvado é daqui a ponta do dedo aqui, né? O côvado, então você media assim, um côvado, 2 côvados, né? Então, andando ao redor tinha 30 côvados. E andando de uma beirada até a outra tinha 10 côvados. O que é isso? A circunferência era de 30 e o diâmetro era de 10. Quer dizer, na Bíblia o π é 3. Na Bíblia e para os pedreiros hoje. Porque um pedreiro hoje, né, vai construir um poço circular. A gente diz assim para ele, olha, tem que ter 1 metro de diâmetro. Ele vai calcular os tijolos para poder fazer o poço. O que ele vai dizer?
Bom, se tem 1 metro de diâmetro, eu preciso de 3 metros de tijolo, mais ou menos, para poder construir a beirada. Tem o cimento e tudo, mas é o triplo que ele vai calcular de tijolos para fazer uma voltinha, né? O triplo. E aí vê a profundidade e avalia os tijolos que precisa. O que interessa é isso, que é uma das coisas mais bonitas assim na matemática, é essa constância. Eu pego uma circunferência pequena, uma média, uma grande, não importa o tamanho, dividindo a circunferência pelo diâmetro, tanto faz, né? Se eu divido a circunferência pelo diâmetro, não importa o tamanho, essa razão, C sobre D, C' sobre D', etc., essa razão é constante. Constante igual a quanto? 3, 3,1, né? 3,14, sei lá, um número assim, aproximado, né? Aproximado. Tá certo? Esse fato não pode ser sonegado. E eu vou, então, mostrar num minuto aqui para vocês como é. Vejam vocês a seguinte situação, bem concreta. Ó, uma população começa com N0. Tem uma população aqui inicial, N0. Pode ser de gente, de rato, de doente, propagação de doença, né? Uma população inicial N0. Aí imagine que essa população cresce, digamos, a uma taxa de 100% ao ano. Quanto é que é a população no final do ano? No final do ano a população será 2N0. Se cresce a uma taxa de 100% ao ano. A população N1 ao final do ano é 2N0. É isso. É, né? Mas aí, se eu pensar assim, ó, que a população ficou paradinha o ano inteirinho, paradinha, 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 chegou no final, aí deu a loucura, né? Deu a loucura, se multiplicou por 2. Isso não existe, isso não é natural, né? Isso não é natural. O que seria natural? O que seria natural é essa taxa e a população ir crescendo continuamente ao longo do ano. Não é isso que seria natural? Não é? Porque se eu perguntar assim, qual a população no meio do ano, você não vai dizer assim, ainda não chegou o fim do ano, então continua N0. Pum, lá embaixo. Não é natural, né? Quando eu começo a procurar o que é natural, é que eu chego no E. E é por isso que os logaritmos na base E são chamados logaritmos naturais, a exponencial é natural, né? Mas é por conta disso. Vejam como surge o E, né? Suponham, por exemplo, que é assim, né? Começa N0, aí no meio do ano a população é atualizada e no fim do ano tem a população N1. A população no meio do ano é atualizada, então esse 100% foi rolando ao longo do ano, né? Só que eu estou pensando assim, 50% no primeiro semestre e 50% no segundo semestre, não é? Uma primeira distribuição que ainda não é natural, eu estou querendo chegar na contínua, né? Mas se fosse assim, atualiza no meio do ano, depois volta a atualizar no final. Quanto é que seria a população no final do ano? Seria assim, ó, a população no meio do ano, N no meio do ano, seria N0 mais 50% de N0, não é? Meio N0, 50% de N0. Então, a população no meio do ano seria N0 que multiplica 1 mais meio, não é? Tá certo? E a população no final do ano? Ia ser a população no meio do ano mais 50% da população no meio do ano. Aí vai dar o N no final do ano, né? Mas só que, como a população no meio do ano já é N0 que multiplica 1 mais meio, como é que seria a população então aqui no final do ano? N1 seria N0 que multiplica 1 mais meio ao quadrado. Não é isso? N0, 1 mais meio ao quadrado. Aqui é N0 mais 50% de N0, aqui é N meio mais 50% de N meio, né? Juntou, deu a população no final do ano, N0, 1 mais meio ao quadrado. 1 mais meio é 3 meios, ao quadrado dá 9 quartos, 9 quartos dá 2,25. Então isso aqui já dá mais do que 2N0, dá 2,25 N0, não é?